os principais discursos de Jesus, percebendo o jeito de ser de Jesus, que é o jeito de ser de Deus. E hoje, na 9ª noite, nós podemos contemplar uma cena em que consagra tudo aquilo que nós escutamos. Os discursos, o jeito de ser de Jesus. A cena que nós escutamos no Evangelho, que é o Evangelho de João, a cena que nós cristãos julgamos ser fonte e ápice da vida da igreja, que é a ceia do Senhor, nela se encontra o fundamento. Deus se faz serviço e serviço de amor. Interessante, quando nós atentamos para esta cena do Evangelho de João, nós fazemos uma série de interpretações, inclusive tem até alguns que dizem que fala do batismo, né? Este momento da ceia do Senhor, mais precisamente do gesto do lava-pés. Mas o centro desta cena, minha gente, em que Jesus pontua a sua missão, que deverá ser a missão da igreja, o centro é o serviço. Serviço de amor. Veja, com esta atitude de lavar os pés dos discípulos, Jesus rompe, Jesus destrói a lógica mundana de um poder que divide, de um poder que oprime, que explora, que marginaliza. Jesus rompe com isso, com essa lógica mundana. Ora, aquilo que se constituiu historicamente de modo perverso, pecaminoso, maléfico, injusto, o mestre jamais pode lavar os pés. O mestre tem uma dignidade superior. O mestre deve ter privilégios. O mestre deve ter todas as regalias. Isso era o que se pregava, isso era o que se entendia na sociedade. Mas Jesus faz o contrário. Se é mestre, se é Senhor, pois me coloco a serviço dos irmãos e das irmãs, serviço de amor. Consagra toda a sua missão num gesto profético. Quando a gente escuta esse evangelho, essa atitude de Jesus, a gente chega a pensar, como seria bom se os nossos governantes, aqueles que estão para representar o povo, se pautassem na lógica do serviço, né? A lógica do serviço. Destruindo egoísmo, ganância, destruindo os sonhos de grandezas, de autoexaltação, com certeza não seria tão evidente a corrupção como nós estamos assistindo agora, né? No Brasil. Mas quando a gente vê esses que estão para representar o povo, não é bem assim que acontece. Não é bem o serviço que está como interesse. Um serviço de amor, sobretudo aos mais sofredores. Eu vou trazer 2 exemplos para a gente entender isso. Recentemente, lá em Limoeiro, teve um fórum com representações das diversas comunidades do Vale do Jaguaribe, principalmente aquelas comunidades
mais massacradas pela crise hídrica que nós estamos passando. E neste fórum, essas representações decidiram ocupar a COGÉ, o órgão do Estado responsável pela gestão das águas. Vi neste ato a manifestação de Deus. Deus na boca dos pequenos, clamando por justiça, diante de uma crise hídrica que nós estamos passando. E nesta ocupação, se conseguiu, a duras penas, é claro, se conseguiu uma audiência com o secretário de Recursos Hídricos do Estado. E foi marcada para o dia 28 de setembro, que já passou, né? Muito bem. As comunidades se mobilizaram, principalmente aquelas mais massacradas por esta crise hídrica, estiveram lá para conversar com o governador e reivindicar aquilo que é de direito. Sabe por quê, gente? Porque no período de estiagem, a lei garante que a água tenha como prioridade, melhor dizendo, o abastecimento humano e matar a sede dos animais. Mas a pouca água que está lá no Castanhão, os 4,52%, ela está sendo concentrada e levada para o porto do Pecém para abastecer as pessoas e matar a sede dos animais? Não. Para manter ainda o lucro de uns poucos. E do dia 28, as comunidades estavam lá. Mas, em ato vergonhoso, o secretário de Recursos Hídricos não compareceu. Isso demonstra que a lógica não é a do serviço, que a prioridade não é as pessoas, nem a dignidade das pessoas, sobretudo das mais pobres. A lógica aqui é dos privilégios, a lógica do enriquecimento de alguns, a lógica da exploração, a lógica que mata, que não é a lógica de Jesus, que não é a lógica de Deus. Outra situação bem presente, bem aqui, em Aracati. O DENIT resolve fechar a BR e as nossas comunidades, a maioria das nossas comunidades, e tem acesso à cidade de Aracati pela Vila São José, agora terão o direito de ir e vir negado. E aí a gente percebe muito bem que a lógica não é a lógica do serviço, porque se fosse, o povo era que deveria ter sido consultado diante disso. A lógica é dos privilégios de uns poucos, a lógica da comodidade de uns poucos. E a gente tem que se libertar disso, como seguidor e seguidora de Jesus de Nazaré, porque nós, às vezes, agimos como Pedro. Pedro não se indignou pelo gesto em si de Jesus lavar os pés, mas porque não admitia que Deus fosse serviço e que Jesus pudesse exercer um serviço, porque esperava um Messias rei, majestoso, que assumisse um trono. Às vezes somos como Pedro e trazemos para dentro do nosso segmento uma série de apetrechos típicos da lógica de poder. Basta ver a nossa linguagem. Quem é professor aqui sabe, língua portuguesa, a quantidade de termos que nós temos e utilizamos, trazemos para dentro do nosso segmento,
que correspondem à lógica do poder e não à lógica do serviço. Isso está tão impregnado na gente que nós não tomamos consciência e às vezes olhamos para nossa companheira Maria e trazendo para ela um monte de títulos que contrariam o Evangelho, contrários à proposta de Jesus de serviço. Basta ver, mesmo os cânticos, nós temos tanto medo de cantar Maria como uma pessoa próxima de nós, como uma pessoa que se fez serviço, que assumiu o propósito de Deus, dizendo sim à proposta de Deus. Mas a gente tem medo de falar de Maria como uma companheira, como uma amiga, como uma pessoa que nos ensina a ser serviço de amor. Veja, ela mesma nos responde. Maria, ela mesma nos responde. Nos ajuda a sair dessa lógica de poder que divide. Ela entende o projeto de Deus, entende a vontade de Deus, sabe o que faz parte, como diz o Evangelho, faz parte de Deus. Quando diz sim a Deus, Maria não diz, eis aqui a Senhora, nem diz aqui, eis aqui a Rainha. Maria diz, eis aqui a servidora. Servidora do reino de Deus. Maria mesmo responde para nós. Qual é a lógica de Deus? É a lógica do serviço e serviço de amor. Porque entende que quando todos se dispõem a servir uns aos outros, não existe mandantes e mandados, não existe exploradores e explorados, não existe senhores e escravos. Todos têm a mesma dignidade diante de Deus. Quando se vive o serviço de amor, a lógica do serviço de amor, derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Todos têm a mesma dignidade. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos reproduzir agora esse gesto de Jesus. Vocês olham para nós, o Padre Ronaldo, o Padre Cristiano, né? E eu, esse magricelo, o Padre Israel, que está aqui em Aracati para ajudar o povo, né? Para ajudar o povo, e não somos seres com dignidades superiores, jamais. Nós estamos aqui para servir. Se vocês chamam nós de pároco e de vigários, né? Nós o somos, isso é verdade. Mas estamos aqui para fazer o que Jesus fez, mostrar a vocês a lógica de Deus, que é a lógica do serviço de amor, sobretudo aos irmãos mais necessitados. Por isso nós vamos reproduzir agora aqui esse gesto na frente do lava-pés. Uma simples expressão daquilo que nós devemos fazer em todas as nossas atitudes. Ser serviço, serviço de amor.
Eis-me aqui, ó Deus.